ouviu uma propaganda do tipo: ganhe dinheiro até dormindo. Eu não sei se já apareceu para você no WhatsApp ou no Instagram, ou se eu que sou reconhecido lá pelo algoritmo como alguém que tem muita cobiça. Mas anúncios de investimento, anúncios de vendas online, geralmente usam essa frase como uma das iscas: ganhe dinheiro até dormindo. Se você vender algum produto em alguma plataforma online, para a gente não fazer propaganda aqui no YouTube para nenhuma delas, você vai estar ganhando dinheiro dormindo, porque enquanto você estiver dormindo, alguém vai estar lá comprando, e aí você vai acordar mais rico do que quando você foi dormir. Da mesma forma, investimentos, especialmente investimentos no exterior, você poderia, enquanto está dormindo, ganhar dinheiro que você não trabalhou exatamente para ter, porque lá no outro lado do mundo as pessoas estão negociando e seus ativos ficariam mais valiosos. A questão, queridos, é que o trabalho é uma bênção. A gente gosta de trabalhar. Deus nos fez para trabalhar. Nós, por exemplo, temos hobbies que envolvem trabalho, artesanato, música envolve trabalho, tá, gente? Embora não seja um trabalho braçal. Hobbies envolvem trabalho. Quando você faz aquele prato delicioso e coloca na mesa tão arrumadinho, para mim isso não faz sentido, aquele trabalho de 2, 3 horas que a gente faz questão de acabar em 10 minutos. Mas dá satisfação e a gente gosta de trabalhar e desfrutar do fruto do nosso trabalho. Ou quando, por exemplo, você arruma a sua casa e o ambiente fica tão gostoso, cheiroso, arrumado. Mas, ao mesmo tempo, nós não gostamos de depender do nosso trabalho. Você gostaria de, amanhã, se você estiver muito cansado ou tiver outros planos, simplesmente não ir trabalhar, isso não afetar a sua renda. Então, a gente tem essa tensão entre gostar de trabalhar, mas ao mesmo tempo nós não gostamos de depender do nosso trabalho, de ter a necessidade de trabalhar, porque a nossa relação com o trabalho e com o sustento está quebrada, está caída. Nós, na verdade, vivemos numa relação escravizadora de trabalho e sobrevivência, trabalho e desfrute. E o que nós sentimos e percebemos no mundo caído como o nosso é que, se não trabalharmos, simplesmente não sobreviveremos. Se não lutarmos, se não nos desgastarmos ao máximo, não sobreviveremos. E a lógica muitas vezes eu vou trabalhar sozinho, eu não vou depender de ninguém e todo o mérito e recompensa do meu trabalho serão só para mim. E aí perceba como o mundo caído nos coloca em parafusos, porque, na verdade, enquanto a gente não gostaria de depender tanto assim do trabalho, nós não queremos desfrutar daquilo que nós não trabalhamos. Nós não queremos depender. Nós queremos trabalhar e depois poder dizer: isso é o que eu realizei com a força do meu braço. E a Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso. E nessa série sobre família cruciforme, a família que é centrada na cruz, nós vemos no Salmo 127, eu peço para você abrir a sua Bíblia lá, nós vemos uma relação muito grande entre trabalho, sustento e a vida em família. E nessa realidade, vamos olhar para esse salmo e ver o que ele tem a nos dizer sobre a nossa vida em família, sobre o nosso sustento, o nosso trabalho e como vivemos num mundo caído como o nosso e aparentemente sem esperança, que nos diz que nós devemos simplesmente nos gastar e nos deteriorar para conseguir alguma coisa para nós mesmos e talvez para as nossas famílias. Salmo 127, vamos ler o salmo inteiro. Se você não tem a sua Bíblia, ele está projetado aí. Eu estou lendo excepcionalmente com a autorização do Abner na Nova Almeida atualizada. O salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar, queridos. Pai, a tua palavra lida. A tua palavra que é viva e eficaz. E que, embora escrita há tanto tempo, tem esse valor eterno. E alcança as nossas vidas hoje, Pai. Portanto, pedimos ao Senhor por ensino, pedimos ao Senhor por atenção, pedimos ao Senhor que o nosso coração, de fato, se renda às verdades que encontramos nesse texto, para que a nossa vida se adeque àquilo que o Senhor deseja, para que a nossa história faça parte da tua história, Senhor. E para que assim tenhamos paz e desfrutemos das valiosas promessas do Senhor. Peço por mim, ajuda-me, Senhor, a ser fiel e a transmitir a tua palavra da maneira como o Senhor deseja e pretendeu com este texto. Eu peço também pelos meus irmãos, para que seus corações, de fato, estejam abertos ao ensinamento, à verdade que o Senhor traz para esse salmo. Que assim o teu Espírito opere em nós, transformando-nos à tua imagem. Nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse salmo, como muitos dos salmos, é uma música. E provavelmente é uma música que era cantada, você talvez veja aí no título do salmo, cântico de peregrinação ou cântico de degraus. É o tipo de cântico que era cantado pelo povo de Deus, por Israel, no Antigo Testamento, enquanto eles iam peregrinando e subindo lá os montes de Jerusalém para chegar às festas e aos compromissos anuais que o Senhor havia estabelecido em sua lei. E perceba, queridos, que cântico oportuno. Pessoas deixavam suas casas, suas plantações, suas crias de animais, suas cidades, para ir a Jerusalém. E aqui eles cantam sobre proteção, sobre o Senhor fazer aquilo que somos incapazes de fazer. Mas não vamos falar disso agora, vamos deixar para um pouquinho depois. É um salmo de Salomão, muito provavelmente. E sendo ou não sendo de Salomão, é um salmo de sabedoria, é um salmo didático. E como um salmo didático, ele traz anas. O salmo fala sobre casa, sobre proteção de cidade, comida, sono, filhos, flechas de um guerreiro, tribunal. Ao mesmo tempo, os salmos didáticos convocam a devoção ao Senhor, a confiança no Senhor e ao temor do Senhor. E isso no meio de coisas tão aparentemente mundanas e que a gente equivocadamente classifica de não espirituais. Casa, cidade, sono. Ao mesmo tempo, por ser um salmo desse tipo e por ser palavra de Deus, nós não podemos, e aqui é uma palavra já de advertência, antes de entrarmos no salmo em si, nós não podemos simplesmente olhar para esse salmo e dizer: ah, mas essas coisas eram para aquela cultura, essas coisas não valem mais hoje. Na época era assim que acontecia. Porque como um salmo didático e como palavra de Deus, esse salmo sempre foi contracultural. Esse salmo sempre trouxe uma visão divina em contraposição àquilo que os homens e as mulheres sempre consideraram como a maneira certa de viver a vida. O homem sempre tentou se garantir de forma autossuficiente. Nós vemos isso desde Gênesis. A cultura deles lá, por exemplo, valorizava os filhos. Mas valorizava os filhos como algo que você conquistou e que é seu. E não, muitas vezes, como um presente de Deus gratuito. E que pode não ter a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, queridos, antes de entrarmos, não podemos dar a desculpa
de que esse salmo é para outra cultura, é para outro momento e não tem nada a nos dizer hoje. As verdades contidas aqui vão além do tempo e, em resumo, dizem a nós: descanse em Deus e receba os presentes dele. Vamos olhar para esse salmo, versículo 1. Dos versículos 1 a 3, o salmo parece nos comunicar: Deus é quem garante a nossa vida. E olhe para o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós temos duas imagens: a de uma casa sendo construída e de uma cidade sendo protegida. A construção da casa, como eu falei, pode ser algo muito terreno. É uma construção, é um empreendimento. Pode haver uma possível ambiguidade aqui, pelo contexto do Salmo, de ser casa, também direcionando ali a significar família, porque casa é uma palavra muito usada na Bíblia para família. Mas a questão é, quando olhamos aqui, ok, eu vou construir a casa, e a casa não vai ser construída se o Senhor não a edificar? Parece que, na verdade, teremos, ou os leitores teriam todo o esforço de construir a casa, mas ainda que ela fosse construída, tudo aquilo seria vão. Pela proteção, com relação à proteção da cidade também, nas cidades lá em Israel, naquele tempo, as cidades tinham muros e sobre esses muros ficavam as sentinelas, os guardas. E eles eram responsáveis por ficar durante a noite olhando para o horizonte e em volta, e às vezes as cidades eram cercadas por florestas e eles precisavam estar atentos para alertar a respeito de qualquer ameaça que viesse contra aquela cidade. E então o Salmo diz: nada disso tem efeito sem o Senhor. Ao mesmo tempo, nós podemos entender que, sim, se o Senhor não proteger, a cidade vai poder ser invadida. Se o Senhor não proteger, os inimigos podem dar um jeito, como deram muitas vezes no passado, de adentrar aquelas muralhas, seja pela força, seja pela estratégia. Ao mesmo tempo, pense o seguinte: se a cidade for guardada durante toda a vida daquelas pessoas, isso não anularia o fato de que aquelas pessoas não durariam para sempre. A questão aqui é que o esforço sem Deus para realizar empreendimentos, para fazer coisas que você pensa serem necessárias e que muitas vezes são, precisamos de uma casa para morar, para nos abrigar contra o calor, contra a chuva, contra o frio. A questão é que o esforço sem Deus por tudo isso e pela segurança e pelo sustento, tudo isso parece inútil sem Deus. Sem Deus, o esforço por manter a própria vida é inútil. E então o Salmo vem nos dizer: Deus é aquele que vai garantir aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Quando olhamos para a realidade da queda, e então o trabalho mostrado neste texto, veja, vivemos num mundo de trabalho duro e penoso, o trabalho que Deus nos deu como uma disciplina pelo nosso pecado no Éden. Então, versículo 3, no versículo 2 diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Perceba que interessante. Você está aí se matando de trabalhar e Deus está dando o necessário para aquele outro enquanto ele está dormindo. Como isso funciona? Como isso funciona? Sim, uma vez que o pecado entrou no mundo, o trabalho é penoso. Uma vez que o pecado entrou no mundo, nós sentimos a necessidade de trabalhar para não morrer. Ainda que em determinado momento, nós sabemos, nós vamos morrer. A morte é inescapável. Então, como é que Deus se insere nessa equação? Como é que esse versículo faz sentido de: será inútil trabalhar tanto?
Deus dá aos seus amados enquanto dormem, ou Deus dá o sono àqueles a quem Ele ama, o privilégio de poder dormir e saber que a sua vida está segura. Se você já tentou ler Eclesiastes, você percebe que Eclesiastes não é um livro muito fácil. E quando você lê Eclesiastes e percebe a vaidade e a falta de sentido, a inutilidade, a conexão com esse salmo é muito grande. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada. Então nós olhamos para Eclesiastes e nós vemos uma vida lá, nos capítulos 1 e 2, que se desgasta e nunca se satisfaz. Só encontra enfado e cansaço, além de se deparar com a finitude da vida. A vida, queridos, que vale a pena, este salmo nos comunica, é uma vida que vive em temor ao Senhor e recebe dele aquilo que ele dá. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Veja que isso abre caminho para uma revelação maior. Nós não vemos, por exemplo, vida eterna nesse salmo, não vemos. Mas, ao mesmo tempo, esse salmo parece nos colocar em crise com a inutilidade do nosso trabalho. E isso abre caminho para uma revelação maior. E quando olhamos para toda a Bíblia, nós vemos Deus provendo para todas as necessidades de seu povo, e especialmente a necessidade da salvação. Deus salva, Deus provê vida eterna, Deus provê vida segura e durável, como jamais poderíamos conquistar aqui. Veja, por exemplo, com relação à segurança do povo de Israel. Israel sempre lutou por sua segurança, embora Deus prometesse a ele segurança numa vida em temor ao Senhor. Isaías 30:15, por exemplo. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Um cristão que se converteu do judaísmo, ele foi uma vez lá no seminário para falar sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. E expondo alguns textos, ele disse: queridos, Israel é a nação com a maior inteligência militar do mundo. Ah, não, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão a Israel buscar inteligência, buscar ferramentas e tecnologias. E ele diz: isso é assim porque Israel não confia no Senhor. Veja, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Israel estaria seguro em Deus ao descansar em Deus. Esse salmo é um salmo de peregrinação, e eles saíam, deixavam suas casas, como eu disse agora há pouco. E aí pense, não seria estranho você deixar a sua cidade, deixar a sua casa, de alguma forma desprotegida, para ir até Jerusalém, às vezes a 80 quilômetros de distância, a pé, subindo o morro, para celebrar uma festa ao Senhor? Parece que o Senhor não sabe a quantidade de coisas que temos para fazer. Parece que o Senhor não sabe que tem vários inimigos em volta, doidos para encontrar qualquer vulnerabilidade e destruir tudo que nós construímos com a força do nosso braço. Êxodo 34, versículos 23 a 24 diz: 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Olha a seguinte promessa que Deus fez aos israelitas naquele contexto: ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Que loucura! Deus prometia a Israel a segurança de seu território, de suas posses, desde que a vida deles
estivesse direcionada para o Senhor, de forma que, ok, vamos celebrar as festas do Senhor que Ele ordena em sua lei. Agora, mais à frente na revelação, Jesus abre o nosso acesso às bênçãos espirituais de Deus. Assim como Israel desfrutou desse salmo, desfrutou de segurança no Senhor, nós também em Cristo Jesus nos tornamos pela fé filhos de Deus, cuidados especialmente por Deus, de forma que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que o nosso Pai Celestial saiba. Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo. Deus provê salvação e Deus provê o necessário para nós. Jesus Cristo diz também em Mateus 6, que trabalho você poderia realizar que esticaria a sua vida mais um dia, mais uma hora. O que você poderia dar a Deus para no momento em que a morte o encontrasse, você poder oferecer a Deus para receber de Deus segurança, para receber de Deus uma vida durável. Todo trabalho, queridos, sem Cristo é inútil. Porque sem Cristo, todo trabalho vai simplesmente te conduzir à morte. E depois da morte, sem Cristo, a única coisa que resta é o inferno, ira de Deus, separação completa dele. Então perceba, a realidade da salvação tem implicações muito profundas na vida normal, na vida mundana, a relação de Deus com Israel, a relação de Deus conosco. Nós não vemos nesse salmo missões, nós não vemos nesse salmo evangelização, nós não vemos nesse salmo explicitamente o culto, mas nós vemos nesse salmo o resultado de uma vida em temor ao Senhor, que repercute naquilo que nós pensamos que não é espiritual, dizendo-nos, comunicando-nos, tudo em nossa vida é espiritual. Queridos, se existe uma tragédia que pode acontecer na vida de um cristão, é pensarmos que a nossa religião, religião no bom sentido, a nossa relação com Deus, se resume à vida na igreja. E que fechadas aquelas portas após o culto, tudo aquilo fica aqui. Não. Por exemplo, os puritanos diziam, para quem gosta dos puritanos, os puritanos diziam, nós temos uma vocação. E essa vocação repercute em 3 áreas: igreja, família e trabalho. Nesse salmo nós encontramos família e trabalho. Alguns problemas que podemos encontrar nesse salmo, talvez. Se o salmo diz isso, então é melhor eu só dormir. Eu poderia simplesmente não trabalhar. Afinal, quem é que faz? Somos Deus ou nós? Nós devemos deixar de fazer e de trabalhar porque Deus é quem faz? Devemos deixar de nos esforçar? Vejam que o texto diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Ele não está dizendo, não trabalhe. Ele está dizendo que o trabalho que deve acontecer e que é normal, sem Deus ele será inútil. Mas o mesmo trabalho que deve acontecer e que é normal e que foi ordenado por Deus, com Deus trará grande fruto. 2 Tessalonicenses 3,10 esclarece muito bem para a gente. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Vemos também no versículo 2 sobre trabalhar, sobre ir dormir até muito tarde, sobre se levantar de madrugada. Em outras versões diz sobre comer o pão de dores. A questão é, quem serve quem nessa relação? O trabalho está servindo você? Ou você está servindo ao trabalho e aos seus desejos? E aí encontramos outra questão nesse salmo, que é a questão das nossas ambições.
Deus não promete, nesse salmo e em todo o restante da Bíblia, realizar todos os nossos desejos, realizar as nossas ambições. Os desejos, eles podem se tornar ídolos, que trazem problema para a nossa vida, inclusive para a nossa fé. Lemos no domingo passado, 1 Timóteo 6, dos versículos 6 a 10, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí no versículo 9, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. E aí você fala, eu não ligo tanto assim para a vida espiritual, tudo bem. E aí no versículo 10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Algo temporal. Algo temporal. E é claro, nós sabemos, o temporal não é tão importante quanto aquilo que é eterno. Mas aqui, a nossa salvação, a nossa relação com Deus, uma vida no temor do Senhor, nos conduzem a uma vida que nos livra, inclusive, de dores, de certas dores, no presente. Então eu te pergunto, você pensa que é você que definitivamente provê para a sua família? Você pensa que o que vai prover para a sua família é passar noites em claro, preocupado ou trabalhando de forma rotineira? Você pensa que é deixar de dar tempo para a sua família, para a igreja, para a sua relação com Deus, que vai garantir a sua sobrevivência? Algo muito interessante, porque, fazendo aqui uma analogia, enquanto dormimos, muitas vezes é o momento em que Deus está gerando demanda para o nosso trabalho. Enquanto dormimos, Deus faz o que não está ao nosso alcance. E no final das contas, o que é que está ao nosso alcance verdadeiramente? Quando você for dormir, lembre-se disso. Deus está cuidando meticulosamente, cuidadosamente de você. Quando você acordar, agradeça, porque durante aquelas horas de sono, Deus fez por você aquilo que você não poderia fazer. Porque afinal de contas, você é humano, você precisa dormir, você é limitado. Ao mesmo tempo, queridos, a vida cristã demanda uma abstenção equilibrada do trabalho. Não adianta pensarmos que a nossa vida no trabalho, no estudo, vai ser igual à vida do descrente. Sabe por quê? E aqui eu vou falar como um coach, mas de forma reversa. Enquanto você está aqui na igreja, ele está lá trabalhando, ele está lá estudando para o concurso, ele está lá se qualificando. E aí qual vai ser a sua resposta? Você vai sair correndo daqui para ir lá trabalhar? A vida do cristão é diferente. Existe a dedicação ao serviço na igreja. Poucas coisas. Comunhão, meditação nas escrituras, oração, serviço aos necessitados, discipulado da família, descanso do corpo, descanso da mente. Tudo isso está envolvido na vida cristã. E aí eu te pergunto, o que é que te custa o seu trabalho? Seu trabalho está te custando todas essas coisas? O seu trabalho te impede de dar tempo para discipular a sua família? Seu trabalho te custa tempo de qualidade com a palavra de Deus? As ofertas no nosso mundo são intermináveis, queridos. E se nós nos deixarmos conduzir por vozes que nos dizem, ele está trabalhando e você está descansando. Ele está trabalhando e você está tendo lazer com a sua família. Se nós nos deixarmos conduzir por essas vozes, nós cairemos na armadilha do trabalho enfadonho, cansativo, que não gera verdadeiro fruto. E aqui, queridos, não me pergunte uma fórmula. Qualquer fórmula que eu desse seria legalista. Avalie com a sabedoria do Senhor, dia após dia, tudo isso. Deus, queridos, é quem garante a nossa vida. Daqui até a eternidade estamos nas mãos de Deus, como cantamos aqui. Cristo comanda a nossa vida desde o início até o fim. E a família cruciforme, a família que tem uma experiência com a cruz de Cristo,
que conhece a Cristo, deposita sua fé nele, essa família entende que precisa descansar em Deus e receber de Deus aquilo que ele dá, desde a salvação até as pequenas coisas da vida, que garantem aqui a nossa sobrevivência. Agora, Deus nos dá presente. Mas o Salmo avança com um presente especial. Versículos 3 a 5 dizem o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E aqui eu e Isabela ouvindo a minha pregação, a gente ainda não tem filho, em breve, se Deus quiser, Deus nos dará, se assim for a sua vontade. E aqui eu tenho uma boa oportunidade de fazer uma boa defesa, né, para Isabela com relação a esse assunto. Mas não, vamos olhar para o texto. Mais uma vez, queridos, os filhos se constituem um presente para a vida secular, para a vida mundana. Sim, eles vêm do Senhor, mas veja, ele é comparado com uma flecha na mão do guerreiro, o fuzil na mão do soldado, a granada, a pistola na mão do policial. Olha que doido. Ao mesmo tempo, os filhos ajudam no tribunal. Veja, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. Herança, um presente gratuito, que você não precisou realizar esforços para ter, porque a morte de outra pessoa comunicou a você aqueles bens, aqueles direitos. E aqui, certamente, a relação com as promessas de Deus, a herança que Deus prometeu a Israel, a terra. Mais do que isso, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, ou seja, os filhos, seu galardão, sua recompensa, seu salário. E a questão aqui não é que conquistamos filhos ao trabalhar, mas que quer ver o trabalho valer a pena? Quer ver o trabalho trazer recompensa? Tenha filhos. Isso precisa ser dito no nosso tempo, né? Tenha filhos. Uma ótima maneira de ver o seu trabalho valer a pena é tendo filhos. Versículos 4 e 5. Os filhos são um presente proveitoso, útil. Olhe, como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro precisa se defender e atacar. Filhos são como a ferramenta dele para realizar o que ele precisa fazer. Não vou além em outras alegorias que eu já ouvi muitas. Tenho medo. Flechas precisam ser afiadas, afie seus filhos. Não sei. É meio estranho, então não vou entrar nisso. Mas filhos são como boas ferramentas nas mãos de alguém que precisa dessas ferramentas para fazer o que precisa ser feito. Sem Deus é inútil proteger a cidade. Com Deus, você tem uma flecha. Mas ainda, antes disso, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos estão sendo postergados cada vez mais em nossa cultura. A Bíblia nos fala sobre filhos na juventude. Mais uma vez, não vou dar uma idade limite. Reflita, avalie. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, tem a sua aljava cheia das flechas. Ele não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esses filhos serão úteis. Serão úteis especialmente para os idosos, porque eles vão proteger, sustentar, guardar, cuidar. Livrar daquelas pessoas que no tribunal talvez queiram tirar vantagem. E aqui algumas implicações e algumas aplicações sobre essa parte dos filhos. É pecado se planejar? Não. O texto não diz, tenha tantos filhos quanto for fisicamente possível. Não é isso que o texto diz. Tudo bem se planejar. Busque tê-los. Busque ter os filhos. É isso que o texto nos diz.
Quantos? Quando? Isso já é algo para a nossa avaliação diante do Senhor. Agora, é pecado não querer ter filhos? É pecado não querer ter filhos? E a gente geralmente faz a pergunta errada. A gente faz essa pergunta porque a gente pode, às vezes, viver em dois extremos. Eu vivo num mundo mal demais. Deus me livre de colocar mais um filho nesse mundo para sofrer. Olha só para essa realidade. Mas outros veem um mundo bom demais. Eu não quero ter filhos. Há muito neste mundo para eu desfrutar. Viagens, breguetezinho para comprar, quinquilharias tecnológicas. Pensa aí, quem tem filho, com as fraldas, quantos PlayStations você compraria com as fraldas que você comprou para os seus filhos? Se falar de mensalidade de escola, então. É pecado não querer ter filhos? A pergunta certa não é essa. Porque o texto nos fala que filhos são presentes do Senhor, herança. A questão é, você rejeitaria um prêmio da Mega Sena? Fala a verdade, eu sei que você é muito crente, mas você rejeitaria uma grande herança? Outra coisa que precisamos nos lembrar é que esse mundo não é nem tão bom, nem tão mal. Esse mundo é um mundo mau no qual Deus age para resgatar pessoas. Ainda é o mundo de Deus. Então não pense em termos de é pecado. É um presente. É um presente. Não rejeite esse presente. Os filhos são caros, você pode pensar. Olhe para a primeira parte do Salmo. E você terá as garantias de que filhos, sim, são bênção. Agora, respondendo de forma mais simples a pergunta, é pecado não querer ter filhos? Sim. Sim. É pecado rejeitar os presentes de Deus. A salvação é um presente gratuito que Deus oferece. Deus não recebe benefício nenhum em você receber a salvação em Cristo Jesus. O benefício é todo seu. Mas ainda assim, rejeitar essa salvação é o maior dos pecados. Os filhos são herança, presente, galardão, recompensa do Senhor. Não os rejeite. Mas, mais além, lá, no momento desse salmo, eles não tinham toda a revelação que nós temos hoje. Mas pense, nós como cristãos não devemos evangelizar? Agora imagine, criar pessoas para serem evangelizadas. Gerar pessoas que vão, desde o seu nascimento, ouvir as verdades do Evangelho, ser expostos aos meios de graça, ouvir e ver tudo que os pais fazem e ver como é bom servir ao Senhor e de alguma forma ser seduzidos por essa vida de temor ao Senhor. Portanto, hoje temos sim benefícios em ter filhos, porque é uma oportunidade de gerar pessoas que nós podemos garantir que serão expostas à verdade do Evangelho. No mundo mau em que nós vivemos, Deus age. E por meio de filhos, Deus pode espalhar essa nossa influência por meio de pessoas que ouvem o Evangelho e no devido tempo, se assim o Senhor desejar, se rendem a Ele. Voltando para a parte mundana da pregação, os filhos protegem ainda hoje, ajudam ainda hoje, sustentam, cuidam ainda hoje. Minha avó, ela recebe coisa por WhatsApp e a gente fala para ela, não faça nada sem falar com a gente antes. E na velhice, muitas vezes, quem vai proteger
os idosos, quem vai lá no INSS resolver aquela bendita prestação que não foi autorizada e vai depois lá no tribunal correr atrás, geralmente são os filhos. Então, também há benefícios temporais, principalmente para os idosos que estão mais suscetíveis à violência física, golpes, fraudes, produtos bancários que não trazem absolutamente rendimento nenhum. Agora, coloca a gente para pregar salmo, é isso aí, né, gente? Porque o salmo não diz, não minta. Se você não tem filhos, se você não tem filhos porque não quis, se você não tem filhos porque não pôde, a quantidade ou a ausência de filhos não é termômetro de espiritualidade. No Antigo Testamento, quase era isso. Mas no Novo Testamento definitivamente não é. E mesmo lá no Antigo nós vemos pessoas como Ana, por exemplo, e que para um testemunho naquele contexto recebeu a cura e o filho do Senhor. Não temos essas promessas hoje. Contudo, Deus é o que faz todas as coisas e o que age em todas as coisas. Deus pode suprir sim os benefícios que os filhos suprem para aqueles que não têm. Se o Senhor não edificar, o texto não diz, o filho vai. Se o Senhor não guardar, o filho vai. Porque o personagem principal aqui é o Senhor. E com filhos ou sem filhos, Deus é poderoso para guardar, sustentar, e como lemos também na semana passada, Deus não abandona, Ele é poderoso refúgio. Esteja você sem filhos porque não conseguiu tê-los, ou porque não quis tê-los na época que era necessário. Por quê? Porque vivemos nas mãos de um Deus gracioso e bondoso, que sim, disciplina seus filhos, mas os disciplina em amor e deles cuida. Mais uma. E se os filhos vieram de maneira irregular? Como nós já ouvimos pessoas dizerem, a gente fez sexo antes do casamento, ela engravidou, quase soltando um graças a Deus, mas perdeu. Essa foi por pouco. Pessoas quase dizendo graças a Deus porque perderam um filho por aborto espontâneo. Venham como vierem, os filhos são bênção e herança do Senhor. É por isso, inclusive, que nós somos contra o aborto. Filhos são bênçãos vindos de qualquer maneira, mesmo quando erramos. Sofreremos consequências dos nossos erros? Sim, mas os filhos são bênção. Não há cláusula de exceção nesse salmo. E além dos filhos, como vemos aqui, a família é uma bênção sempre, queridos. Eu li num comentário de um teólogo chamado Constable, que ele diz que esse é um excelente salmo para lermos quando a nossa família está dando nos nervos. Quando aquela fralda está cara. Eu estou falando isso para depois eu ter que ouvir isso aqui. Para depois eu falar assim, escuta aquela pregação sua. Se Deus assim o permitir e se Deus assim o quiser. Família é bênção sempre. E quando a coisa estiver difícil e a família estiver dando nos nervos, lembre-se desse salmo. O trabalho com os filhos, o trabalho na família valerá a pena para a vida terrena e para a vida no porvir, de alguma forma. Sempre. Deus é um Deus que garante a nossa vida. Deus é um Deus que dá presente. Deus é um Deus que dá o excelente presente dos filhos. Ainda que para alguns Deus não os dê. E Deus dando ou não dando, seja o que for, debaixo da aliança em que estamos, é bênção. É bênção. Deus garante a nossa vida. Portanto, descanse em Deus. E receba os presentes de Deus na sua família.
Sim, partindo para a conclusão, sim, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo em que o trabalho é a nossa luta pela sobrevivência. Nós vivemos num ambiente cada vez mais degenerado em nossa cultura para os filhos. Mas nós temos um Deus que atua ainda hoje neste mesmo mundo criado por Ele. O mundo não deu errado. Deus sabia desde o princípio como as coisas seriam. E Ele nos usa nesse mundo ainda. Deus age nesse mundo dando salvação em Cristo Jesus. Deus age nesse mundo sustentando os seus filhos. Nosso Deus não é um Deus mesquinho. Olhe para este salmo e veja que nosso Deus não é um Deus comerciante, agiota. Ele é um Deus que dá, que concede, que trabalha em nosso favor, que abençoa-nos, ainda que não realize todas as nossas ambições e todos os nossos desejos. Ele concede às famílias o sustento. Ele concede a proteção. Ele concede os filhos que são uma bênção. E às vezes Ele concede o não ter filhos. A questão é que nenhuma bênção é bênção verdadeira se ela for resultado de um trabalho duro sem Deus. Verdadeiras bênçãos são aquelas que podemos desfrutar sabendo: eu trabalhei, eu descansei e eu recebi de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Por isso não devemos buscar a autossuficiência, o trabalho extenuante que nos faz abrir mão de todas as nossas responsabilidades. Mas a dependência de Deus, sim. A confiança em Deus em todas as áreas da nossa vida. E a recepção com fé de todos os presentes que Deus nos dá. Em Cristo Ele nos deu a salvação gratuitamente. E Ele nos deu mais do que salvação eterna, como se isso fosse pouca coisa. Ele nos deu uma salvação eterna que tem tudo a ver com as mundanices da nossa vida, que tem tudo a ver com a casa, o pão, a flecha do guerreiro, o sono, o trabalho. Lembre-se disso. Temos um Deus que desde sempre cuida de nós de forma detalhada, amorosa, minuciosa. Sim. E eu te encorajo a fazer o exercício dessa música. Porque o salmo é uma música. E se Deus deu esse salmo para ser cantado pelo povo de Deus, eu te encorajo. Cante isso agora, cante isso durante a sua semana. Cantemos aqui sobre a bondade de um Deus que sustenta as nossas vidas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar e depois cantar sobre essas preciosas verdades.